Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, então já começo assim para contemplar todos os horários e você já ser bem recebido aí no horário que você estiver. Né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais uma videoaula da oficina do Tio Patinhas. Sou o professor Vinícius e essa videoaula é feita com muito carinho para os meus alunos do nono ano e do primeiro ano do ensino médio, né? Mas se por um acaso você não for meu aluno, caiu aqui nesse vídeo e quer assistir, não tem problema, pode assistir à vontade. Espero que você goste do conteúdo aqui ministrado, né? E vamos aí a mais uma aula. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a história do Walt Disney, né? Já deixo duas dicas de filmes para vocês assistirem, que é o Walt antes do Mickey e nos bastidores de Mary Poppins, que são filmes excelentes que mostram tanto a história do Walt Disney como o Walt Disney trabalhava, né? Nessa relação do Walt Disney para conseguir os direitos da Mary Poppins com a Perry Travers e tal. São filmes muito interessantes que nos ensina muito coisas práticas para a nossa própria vida, né? Então eu aconselho aí para vocês esses dois filmes para vocês assistirem e vamos aqui falar um pouco sobre esse grande mestre chamado Walt Disney, né? E por que falar desses filmes? E por que falar do Walt Disney? Por que trazer uma biografia de alguém para a gente estar comentando aqui nessa aula, né? Para responder essas questões, a gente vai falar um pouco do tema heroísmo, né? E por que é importante saber selecionar as nossas referências? Por que é importante saber o que é o verdadeiro heroísmo, né? Isso é importante para a gente perceber que tudo é possível, né, com muito trabalho, força, disciplina e alguns sacrifícios que na verdade não são sacrifícios, né? Porque quando a gente se conhece de fato para tomar alguma decisão, o que a gente deixou de fazer para realizar algo maior, que de fato vai nos trazer um benefício, na verdade se torna só mais um degrau a ser subido. Não é bem um sacrifício, né? A escritora Anne Rand, escritora do livro A Revolta de Atlas, entre outros livros, ela entende isso muito bem, né, e consegue explicar isso muito bem para vocês, principalmente quando ela fala de egoísmo racional, coisas desse tipo, né. Eu aconselho muito vocês procurarem essa escritora, conhecer o trabalho dela, conhecer os livros dela, que são muito bons, né, que ela fala que quando o sacrifício, a gente deixa de fazer alguma coisa que na verdade é para a gente realizar algo maior, é para trazer mais realização, a gente não está se sacrificando, a gente está galgando, na verdade, o nosso caminho, trilhando o nosso caminho. Né? Quando a gente se conhece de verdade, quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quando a gente entende o nosso interior, né? A gente essa noção de sacrifício, de deixar de fazer algo que aparentemente é prazeroso, né, para poder fazer algo que vai dar frutos no futuro, deixa de ser um sacrifício, né? Então, eu aconselho a leitura dos livros dela para vocês entenderem isso melhor. E além disso, né, comentar um pouco sobre a leitura de biografias, porque ler biografias de pessoas consideradas importantes, para que perder tempo lendo esse tipo de livro, né, para conhecer melhor a vida de uma pessoa que talvez nem compartilhe a sua nacionalidade, ou se compartilha a sua nacionalidade e nem sabe da sua existência também, né? Por quê? Porque biografias, quando bem escritas, elas ensinam muito mais que apenas curiosidades ou fofocas ou intrigas, pois de fato, quando bem escrita, ela compartilha a experiência e ao fazer isso nos ensina caminhos, né? Que a gente consegue ver aonde o outro errou, aonde o outro acertou, e com isso a gente consegue aprender para não cometer os mesmos erros, né? Claro que a gente vai continuar errando tudo, porque isso é normal na vida. O erro ele acontece, equívocos acontecem, né? E por isso que a gente tem que ter a noção da hidra, que eu vou falar mais um pouquinho nesse vídeo, né? E outra questão que talvez isso pode trazer para vocês é, pô, professor, então numa aula de educação financeira, tudo, mas você só falou de alguns conceitos como inflação, homem de negócios, bem pontuais, né? Não entra muito profundamente ainda no economês, né? No economês, para mim poder entender, né, os conceitos de economia e coisa e tal. Por que, professor, você não faz isso ainda? Porque
Primeiro, meu intuito é fazer vocês entenderem que vocês são capazes. E não adianta nada eu mergulhar a cabeça de vocês em um monte de conceito difícil, complicado, se de primeiro momento, o primeiro embate que você tiver com esses conceitos, você já querer desistir. Então eu tenho que ressaltar em vocês, lembrar vocês que a gente é capaz. E por que isso se faz necessário? Porque a gente vive num país que, se a gente para conversar com qualquer brasileiro durante 5 minutos, a gente sai da conversa em depressão. Acha que o mundo vai acabar amanhã, acha que o mundo vai acabar aqui em 5 segundos, né? Então a gente tem que lembrar, eu tenho que lembrar como professor para vocês, que vocês são capazes de aprender, que vocês são capazes de realizar as coisas. E como eu posso ajudar a vocês a lembrar disso, da sua própria capacidade? Contando histórias de pessoas que tiveram vida difícil, mas que conquistaram o mundo, praticamente. Como o próprio Walt Disney, né? E a biografia do Walt Disney foi um dos livros que ajudaram em minha formação, né? Aliás, foi um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, de mais de 1000 páginas, né? Foi o Walt Disney, o triunfo da imaginação americana. E isso foi uma excelente experiência. Além de destruir mentiras conspiracionistas e absurdas, me fez ter contato com a história de alguém que passou por N coisas e ainda assim fez o que fez. Como Jiang Tom diz, né? Quando lemos a biografia de muitos homens, de todos talvez, de que a narrativa seja sincera, notamos que as condições de sua infância, de sua educação ou de sua vida não os predispunham para os que realizaram, para o que eles conseguiram conquistar. Não foi por causa dessa educação, foi apesar dela, muitas vezes, que eles puderam desenvolver-se. Uns não tinham livros, escondiam-se para aprender. Isso leva a pensar no significado da palavra propício, né? Sabemos-nos alguma vez o que não é propício. Aliás, aqui no Brasil todo mundo sabe o que não é propício. É muito fácil identificar o negativo. Muitas vezes acontece que o elemento mais favorável não faz falta, né? Diz Jiang Tom. É que a falta do objeto exterior faz surgir em nosso centro um impulso que o substitui. É o eu substituindo a coisa, é o gênio. Todas as vezes que substituímos um objeto por um auxílio vindo de nosso interior, todas as vezes que a gente substitui algo que a gente deveria ter por algo que vem de dentro de nós, né? Estamos no caminho da renovação de nós próprios e, quiçá, do mundo. De modo que nunca é necessário lamentarmos demasiado pelos que sofrem de uma falta, desde que tenham feito o juramento de perseverarem, né? Então, ou seja, não é porque nos falta alguma coisa, que a gente não tem condição para alguma coisa no momento, que tudo é passageiro, né? Que eu não vou conseguir conquistar determinadas coisas, né? Se eu desenvolver as habilidades dentro do meu interior, as habilidades que me ajudam a solucionar problemas, as habilidades que me ajudam a enxergar mais soluções, né? A entender essa vida como um conto de fada, não da forma pejorativa, né, como as pessoas falam, né? A vida é um conto de fada. Você acha que a vida é um conto de fada, mas a vida não é um conto de fada, não. Né? Mas eu digo que sim, a vida é um conto de fada, porque num conto de fada não há só coisas belas. Há o horrendo, há o grotesco. A gente tem que enfrentar bruxas, dragões, demônios dentro do mundo de fadas, né? Só que lá, o que o conto de fada nos ensina, como o Chesterton diz? Nos ensina que a gente é capaz de enfrentar esses dragões, que a gente é capaz de derrotar esses dragões da nossa vida, né? E a biografia do Walt Disney é praticamente esse tipo de conto de fada, né? Onde ele passou por tudo e ainda assim conseguiu enfrentar os seus dragões. E isso nos lembra que nós somos capazes, que a capacidade humana ela também é maravilhosa. A gente tem potências tanto para o bem quanto para o mal, né? E quando a gente usa a nossa potência para o bem, ela também é maravilhosa, né? Então eu aconselho vocês também lerem aí o escritor chamado Chesterton. Então vamos continuando aqui um pouco com a história do Walt Disney, né? Então, lições de vida de Walt.
né? É divertido fazer o impossível. Eu gosto do impossível. Lá a concorrência é menor. Essas são frases do Walt Disney que representam para mim a essência do que ele foi mesmo, né? E por que eu tô falando dele, disso tudo, né? Para trabalhar mesmo mental, psicológico, para vocês começarem a entender que, apesar dos pesares, nós temos capacidade de coisas grandes, né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui algumas características do Walt Disney que eu peguei de um artigo da web, que eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, né? Começando pela sua característica do otimismo, né? O Walt Disney nasceu em Chicago em 1901, né? No dia 5 de dezembro, ele se mudou ainda criança com a família para Kansas City, no Missouri, onde o pai buscava melhores condições devido às dificuldades do trabalho no campo. Lá, ele e o irmão Roy entregavam jornais para ajudar em casa, segundo a revista Life. Além do trabalho duro debaixo de frio e neve, o Walt também sofria dentro de casa com a violência do pai. Mas o sofrimento na infância, né, não fez com que ele perdesse o otimismo. Com apenas 14 anos, o Walt já fazia e vendia caricaturas para bancar as aulas de desenho e cinema, suas duas grandes paixões. Ou seja, apesar de todas as dificuldades da violência do pai, que não gostava de que ele fazia desenho na infância, né? Tem uma cena no filme muito engraçada que tá o pai do Walt e a mãe do Walt conversando e o pai vira e fala assim: "Olha para esse menino, só fica perdendo tempo com desenho, querendo ser desenhista, querendo isso. Sua irmã devia ter dado um livro de aritmética para ele, não um caderno de desenho, né? Seria mais útil do que ele só ficar perdendo tempo com esses desenhos toscos aí e tal, né?" Então mostra, o filme mostra bem essa relação difícil do pai do Alt com o próprio Disney, né? E tudo. E aqui nessa foto temos o Alt e o seu irmão Roy, né? Que foi uma peça muito importante para a vida do Walt Disney. Por quê? Porque o Walt Disney, ele, apesar de ele ser um visionário, ele saber inovar, né? O primeiro desenho que a gente pode se dizer dublado e com sincronia, né? Porque desenhos com som já existiam alguns, mas o primeiro com sincronia, né? Onde a boca do personagem batia e aquele som saía na mesma hora, onde alguma garrafa caía e aquele efeito sonoro acontecia na mesma hora, com sincronia, quem inventou foi o Walt Disney, né? É por uma necessidade da empresa dele e tudo. E apesar dele ter essa capacidade inovadora muito grande, ele pecava um pouco na parte financeira, tanto que ele faliu 3 estúdios, como mostra o filme e o livro, a biografia dele também, né? Ele chegou a falir 3 estúdios, fracassou em 3 estúdios. Por quê? Porque ele vendia a produção, por exemplo, a preço de custo. Ele vendia o desenho que ele produzia a preço de custo. Logo, ele não obtinha lucro, ele não calculava o lucro, logo ele não conseguia pagar a própria subsistência dele e não conseguia pagar os seus funcionários, né? E isso levou ele à ruína 3 vezes, levou até a situação de rua. Teve fases da vida do Walt Disney que ele chegou a comer lixo, e o filme O Walt Antes do Mickey, que é um filme lindo, mostra isso, né, do Walt Disney, que foi a pessoa que construiu o império, que construiu o Walt Disney World, construiu, deixou um legado imenso aí pra gente, um legado muito bom, né? Que ele conseguiu construir um castelo de conto de fada no meio de caixas de sapatos, né? Muito simbólico. Chegou a ter uma situação de rua e tal, né? E quem ajudou ele a sair dessa situação foi o irmão dele, o Roy, porque o Walt Disney, ele não desistindo do sonho dele, foi até o hospital que o Roy estava internado e falou: "Olha, você está doente porque você está se sentindo inútil. Se você trabalhar comigo, me ajudar a crescer, né? Porque junta a minha criatividade com o seu entendimento financeiro, com o que você já trabalhou em bancos e tal, a gente vai longe, a gente cresce mais e você até fica melhor da sua doença, né?" E o Roy escutou o irmão e decidiu ajudá-lo nessa jornada. Tanto que os estúdios Disney era para ser chamado Disney Brothers. Mas aconteceu um infortúnio, que eu vou explicar mais para frente, né? E o nome teve que ser mudado para Walt Disney. Não tem nada a ver com a relação do Walt Disney com o irmão. Esse infortúnio foi algo de direito autoral, né?
mais ou menos. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu nos próximos slides, né? E a outra característica que a gente pode aprender com o Walt Disney pra gente é a sua determinação, porque ele também trabalhava na fábrica de geleias, né? E muito cedo, muito jovem, quando ainda era de menor, considerado de menor, ele se alistou no exército para tentar conseguir recursos para para realizar o seu sonho, né? E lá no exército ele aprendeu uma das lições mais valiosas da sua vida, que foi: a vida pode ser muito curta para a gente não persistir, né? E quando voltou para casa, ele decidiu então correr atrás do seu sonho, o desenho, e conseguiu um trabalho na área junto com um colega e futuro sócio, o Bill Wickers. Aprendeu técnicas de animação com a câmera do seu chefe, passou a fazer os próprios filmes de madrugada na garagem de casa. Com 20 anos, o Walt abriu a própria empresa com o Wickers e produziu uma animação sobre Alice, mas não obteve sucesso. E por que ele não obteve sucesso? Porque tinha má qualidade a animação dele? Não, não foi por causa disso. É porque nessa época, como eu já expliquei no slide anterior, ele não tinha um entendimento financeiro muito bom e vendia as coisas a preço de custo. Logo, ele não conseguiu manter o seu negócio por muito tempo. Ele quebrou, né, o Laufgram Studios, né? Ele quebrou, ficou devendo muita gente, né? Tudo. E outro desaforo que também o Walt Disney teve que enfrentar e aguentou foi que quando ele entrou no jornal para trabalhar, o dono do jornal falava que ele não tinha talento nenhum, né? Que era mediano e coisa e tal, né? Então ele carrega essa determinação, né? E a persistência, né? Porque se a pessoa é determinada, ela tem persistência. É um negócio de não desistir. Ele se mudou para a terra do cinema com apenas $40 na época, né, no bolso, e se juntou ao irmão Roy. Mais tarde, o Wickers se uniu à dupla em um novo negócio. Disney criou então seu primeiro personagem de sucesso, o Oswald, o Coelho Sortudo, mas o personagem acabou sendo tomado pela empresa financiadora do projeto, que pertencia ao criador do Gato Félix, se eu não estou enganado, né? E aí que entra a história do porquê que o estúdio não se chama Disney Brothers e sim Walt Disney, né? Porque ele perdeu, ele foi um dos outros grandes baques da vida do Walt Disney, né? Ele já tinha passado por aquela situação de rua, já tinha passado por diversas coisas, então ele perde um personagem que estava sendo muito rentável, estava indo muito bem, que foi o Oswald Coelho Sortudo. Roubam dele esse personagem. Desse momento, quando ele é roubado, o Walt decide então que o estúdio se chamaria Walt Disney Studios, para que todos soubessem que todo o trabalho que dali saísse pertencia a ele, tinha a mão dele. Ele não ia perder mais nenhuma criação, ele não ia perder mais nenhum trabalho, né? E por isso que ele passou a assinar, o estúdio passou a assinar com o nome Walt Disney, né? Deu um pouquinho de briga com o Roy, mas o Roy entendeu a situação do irmão, porque o Walt, ele tem uma relação muito de pai e filho com suas criações mesmo. Você pode perceber em toda a entrevista do Walt Disney, quando ele fala do Mickey Mouse, por exemplo, né? Que tudo começou com rato e etc, e etc. É uma relação de pai e filho mesmo, né? E daí que veio a reinvenção, essa coisa da Hydra que eu já comentei com vocês, né? Como a gente pode ver, a história do Walt Disney, ele tem como essa característica a antifragilidade, que a gente tem que ter, que é a nossa capacidade de, mesmo que a vida nos bata, a gente cair e aprender com o erro, não continuar na mesma situação ou fazendo a mesma coisa, né? Então, aí, sem os direitos sobre o Oswald, o Walt e os sócios foram obrigados a pensar em uma alternativa para recomeçar. Ele imaginou um animal parecido com um coelho, mas logo em seguida lembrou, né, porque tanto o filme quanto a própria biografia mostra que ele tinha uma relação, ele reza a lenda, né, que ele tinha um camundongo como amigo, né? E então ele decidiu criar um rato, né? E esse rato ele se chama Mortimer. Só que a sua esposa Lily achou melhor chamar de Mickey, que era um nome mais amigável, né? Então o colega Wickers deu forma ao personagem
colega e grande amigo do Walt Disney, né? Que se transformou no símbolo da nova empresa, né? O Walt Disney Studios, né? E assim veio então o resultado, né, dele, né? Isso mostra também outra característica do Walt Disney, é a visão, né? Com a chegada do cinema sonoro, o Walt, como visionário que era, incorporou a nova tecnologia ao primeiro filme como Mickey e Minnie. Embora o som já tivesse sido utilizado em alguns cartoons anteriormente, foi o sistema de sincronia entre som e imagem desenvolvido por Walt que revolucionou a indústria audiovisual na época. Né? E isso demonstra ele também coragem na vida, porque pra gente ser persistente, pra gente ter determinação, a gente tem que ter coragem. E vale lembrar que tudo foi feito em meio a um baixo investimento. Para se ter uma noção, o longa foi dublado pelos sócios para reduzir custos, que mostra mais uma vez que Disney enfrentava o medo de correr risco. E por que ele enfrentava esse medo? Assista o filme que vocês vão ver, porque ele já tinha passado por situação de rua, porque ele já tinha falido 3 em estúdios, né? Então por isso que ele enfrentava esse medo de quebrar de novo, né? Então essa falta, esse medo o impulsionou a gerar valor, a criar algo positivo que o enriqueceu, né? Porque riqueza a gente gera, a gente produz. O dinheiro ele não é algo estático, a riqueza ela é produzida a todo momento, né? Então a gente tem que produzir riqueza, a gente tem que gerar valor, né? Para o outro. Então é aí que ele conseguiu gerar valor, né? E daí expandir para os parques, para live action e outras coisas, né? Vendo o seu resultado. E dessa vez foi um sucesso. Em 1928, os americanos estavam apaixonados pelo Mickey Mouse, que mais tarde se tornou estrela mundial. Ele foi parar em lancheiras, doces, camisetas, entre outras dezenas de produtos. Desculpa. Se tornando o termômetro que media a popularidade dos Estados Unidos no mundo. A Disney Studio não parou de crescer, até se tornar hoje o The Walt Disney Company, o maior grupo de mídia e entretenimento do mundo, integrando produção de filmes, música, publicidade, canais de televisão e parques temáticos. Depois de conhecer um pouco sobre a vida de Walt, né, é impossível a gente não se inspirar. A gente não vê que a capacidade humana também serve ao maravilhoso, ao bom, ao belo, né? Então, é impossível essa história de quem transformou o sobrenome da família simples em uma das marcas mais conhecidas e queridas do mundo não nos inspirar. E por isso que eu trago essa história para os meus alunos, peço que eles assistam e trago dentro de uma eletiva de educação financeira, porque a gente tem que trabalhar a questão de que eu sou capaz de realizar, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de executar, eu sou capaz de me organizar, eu tenho capacidade também para o bom e para o belo, para desenvolver as minhas virtudes. E como Aristóteles dizia, a virtude ela se desenvolve na prática, né? Na prática, na execução, nos atos, né? E por isso eu trouxe aí a história do Walt Disney. E aqui eu vou deixar as atividades para vocês estarem fazendo, tá? Pausem aqui o vídeo para vocês fazerem as atividades, depois me mostrar. As referências, o trabalho intelectual do Young Tom, Walt Disney, o triunfo da imaginação americana, lições de vida de Walt, artigo da web, que eu deixarei o link na descrição desse vídeo, beleza? E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por vocês terem assistido. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu adorei fazer esse vídeo sobre o Walt Disney, espero que vocês tenham gostado também. Tchau, tchau.